Fala, galerinha da segunda série do ensino médio do CNG. Galerinha, aqui quem tá falando é o professor Léo. O que a gente tem hoje? Eu preparei um videozinho para vocês, para a gente comentar as questõezinhas lá que eu postei no vídeo da quarta-feira, dia 15. Então hoje eu vou comentar essas questõezinhas, vou tentar fazer um vídeo breve, que o vídeo lá que eu fiz para vocês foi um pouco extenso, até pelo conteúdo que precisa ser trabalhado um pouquinho. E essas questões, galerinha, elas dizem respeito ao assunto de termoquímica, tá certo? Então vamos dar prosseguimento aqui. Vamos olhar aqui a primeira questão. A primeira questão, gente, está perguntando o seguinte: qual alternativa exemplifica uma reação exotérmica? Observe que todas as alternativas aí estão falando de fenômenos físicos, fenômenos que trabalham, gente, as transições de fase. Vamos só olhar aqui esse esquemazinho aqui para vocês lembrarem. Deixa eu ativar a canetinha aqui para a gente começar. Observem aí, gente. Do estado sólido para o líquido, do líquido para o vapor, é um processo que tem que absorver energia. Então, todos os processos químicos e físicos que absorvem energia são processos ditos endotérmicos. Só lembrando para vocês, é energia para dentro. Tá entrando, tá certo? E aqui é o contrário, do gasoso para o líquido, que a gente chama de condensação ou liquefação, e do líquido para o sólido, que é solidificação ou congelamento, é um processo que libera calor, tem que ter um resfriamento. Então esse nome exo quer dizer para fora. Pronto. Galerinha, só chamando a atenção para vocês. Como o vídeo aqui vai ser rápido, você dá uma paradinha no vídeo, copia o que tem para copiar e dá prosseguimento, tá certo? Então, já copiaram, né? Então vou apagar aqui o esquema e vamos voltar aqui para interpretar o que a questão primeira está querendo. Derretimento de uma geleira no Polo Ártico. Ele quer um processo que libera energia. O derretimento de um processo de uma geleira é o gelo. O gelo, para derreter, ele tem que absorver calor. Então, se você está absorvendo calor, a energia está entrando. Processo endotérmico. Não é letra A. B de bola. Evaporação de uma acetona. A acetona, para evaporar, gente, ela tem que sair do estado líquido para o estado de vapor. Então, precisa absorver calor. Não é só acetona, não. Qualquer substância no estado líquido, para mudar para o estado gasoso, precisa absorver calor. Processo endotérmico. Aquecimento da água. É a mesma coisa da letra B. Você tem água líquida, ela absorve calor de uma fonte externa, né? Uma fonte de calor, um combustível, e aí passa para o estado de vapor. Absorve calor, endotérmico. Preparar o café. Gente, como é que a gente prepara o café? De forma geral, você vai ferver a água e jogar o pó e depois vai coar. Então, para preparar o café, basicamente eu vou aquecê-lo. E aí eu estou aquecendo a água está absorvendo calor, processo que absorve calor é dito endotérmico. E queima do carvão. Aí sim, gente, só chamar a atenção bem aqui para vocês. Ó. Resposta, letra E. Toda queima é uma queima com combustível. Pode ser carvão, madeira, gasolina, querosene, álcool, papel. Tudo que queimar vai liberar calor. Toda combustão é um processo exotérmico. Então, nesse caso aqui, a única alternativa ainda é um processo químico. A primeira questão respondida, a letra E. Repetindo, jovens, vocês podem dar pausa no vídeo, copiar as informações, copiar aquele esquemazinho que eu coloquei para vocês e aí dar prosseguimento ao assunto, tá certo? Ótimo, copiaram, vou apagar aqui para a gente dar prosseguimento, tá certo? Questão de número 2. Nas reações de formação da ferrugem, tá bem a ferrugem, o ferro no estado sólido, ele encontra com oxigênio, ainda tem que ter água no processo aí, certo? E forma um óxido de ferro, é a ferrugem, certo? Só lembrando, pessoal, o que é um óxido? É um composto binário, onde o segundo elemento é oxigênio. Então, quando eu digo Fe2O3, é um elemento do grupo dos óxidos. O que é que nós temos que analisar? Analisar esse esquema aqui. Pessoal, o ΔH é o que a gente chama de variação de entalpia ou variação de energia do processo. Se esse ΔH é positivo, quer dizer que o processo aqui ele é endotérmico. Se fosse negativo, seria exotérmico. Então, quer dizer o seguinte, que a formação da ferrugem absorve calor. Então, o que ele está querendo aqui na questão? Ocorre o quê? Ocorre uma reação exotérmica? Não. Uma reação endotérmica com liberação de 64 quilocalorias de energia? Sim.
Resposta correta, letra B. Não vou nem perder tempo lendo as outras alternativas. Observem que com a reação química eu fui capaz de identificar o tipo de reação, que no caso é endotérmica, e saber que esse processo ele é um processo que, aliás, não é letra B não, jovens. Ó o errozinho aqui, ó. Não é libera, é absorve. Então, resposta na verdade é letra D de dado. Corrijam aí. Dê pausa no vídeo e analise. Tá ok? Copiaram. Vou apagar agora essas observações que nós fizemos. E vamos dar prosseguimento às questões. Vou só observar para vocês aqui por que no caso lá é letra D. Ó, observem. Se o processo ele é positivo, que é o caso aqui, ó, a variação de entalpia é maior do que zero, então o processo é endotérmico. Se fosse negativo, seria um processo do tipo exotérmico. Tá ok? Vamos perder tempo com esse slide. Vocês dão uma paradinha no vídeo, copiem e a gente continua. Olha a questãozinha aqui interessante, questão de gráfico. Ele está dizendo o seguinte, o gráfico abaixo mostra esquematicamente a transformação do carvão. Só lembrando, gente, se é a transformação do carvão, observa aí, o carvão está reagindo com ar. Então, estou queimando o carvão. E só para a gente ter certeza como nós estamos queimando o carvão, observe aí, está liberando vapor, que são fumaças, e gás carbônico. Isso indica que é uma reação de combustão. Então, minha resposta tem que dar um valor negativo. Por quê? Porque se é um processo que está liberando calor, está liberando energia, só pode ser um processo exotérmico. Não vou marcar a letra A, não vou marcar a letra C. Se fosse para chutar essa questão, gente, seria B, D ou E. Mas vamos fazer o cálculo só para a gente confirmar. Como é que eu calculo a variação de entalpia de um processo, que é chamada de ΔH? É a energia contida nos produtos menos a energia contida nos reagentes. Isso é a fórmula de entalpia. Então, tá bem aqui os produtos e aqui tá os reagentes. Por que eu sei, professor? Porque a reação, a setinha aqui, ó, tá para baixo. Então, parte do início e termina no final. É isso que interessa para a variação de entalpia. Só interessa o estado final menos o estado inicial de um processo. Vamos calcular isso aqui. Copiem aí o esquema. Já copiaram, estou apagando. Vamos lá para o slide. Só lembrando aqui para vocês. Pessoal, deixa eu ver aqui se eu botei aqui esse gráficozinho no slide. Ah, botei. Pronto. Tá bem aqui, ó. Formulazinha matemática do processo. Variação de entalpia, no caso que é o ΔH, vai ser igual a energia contida nos produtos, 25, menos a energia contida nos reagentes, que é 100. Então, meu ΔH aí, gente, vai dar menos 75, no caso aqui, quilojoules de energia. 8,5 parece com 3 aqui. Então, vamos voltar lá no esquemazinho e encontrar a resposta. Resposta letra D de dado. Olha, sempre que você precisar, volte os slides, pare o vídeo e anote as informações, tá certo? Então, vamos colocar aqui a resposta, letra D de dado, ok? Respondida a terceira, uma questãozinha fácil, tranquila. Vamos dar prosseguimento. Questão de número 4. Analisa as afirmativas abaixo. Ele quer saber as afirmativas corretas. Gente, vamos analisar aqui as alternativas, tá certo? Deixa eu só mudar a corzinha da caneta, botar um vermelhozinho para ficar mais chamativo. Entalpia pode ser conceituada como a energia global de uma reação química. Isso é verdade. Opa, deixa eu abrir de novo aqui, né? Isso é verdadeiro. Deixa eu só mudar o slidezinho aqui. Pronto. Isso aqui é verdadeiro, gente, ó. 2. Uma reação isotérmica apresenta ΔH positivo. Nada disso. Nós já vimos na questão 3 que o ΔH negativo quer dizer que é uma reação que está liberando energia. Então você bota o sinal negativo para mostrar que aquele sistema perdeu energia. Ou na forma de calor, ou na forma de trabalho, ou na forma de energia luminosa, não importa, certo? É energia. Falso. E item 3, o calor de reação de um processo químico será dado por ΔH. Calor de reação, gente, é a própria energia de uma reação química e é dado por ΔH mesmo. Então, eu tenho como verdadeiro aí apenas o item 1 e o item 3. Só chamando a atenção. Pare o vídeo, copiem e a gente dá prosseguimento.
Copiaram, vou apagar aqui, tá ok? Então vamos voltar lá. Observem aqui, resposta 1 e 3, afirmativa letra E, marcamos, gabaritou, ok, copiou, vamos passar para o próximo slide. Questão de número 5. Olha, mais uma questão parecida com a número 3. Olha logo, gente, para o ΔH. O delta, deixa eu só fazer direitinho aqui. O ΔH aqui, ó, ele está com sinal negativo. Então, quer dizer que esse processo está liberando calor. Liberando quanto? Menos 572 quilojoules de energia. Só chamando a atenção para essa reação aqui. O gás hidrogênio reage com oxigênio formando água. Olha o tanto de energia que ele libera. Quimicamente, gente, isso aqui é um processo que libera muita energia. Hoje, as apostas para o combustível limpo do futuro é o gás hidrogênio, certo? Hoje nós temos uma série de experiências e testes para trabalhar com gás hidrogênio. O Enem está cobrando muito questões que envolvem o gás hidrogênio. Mas vamos ver o que, é que a questão está querendo. Ele quer a alternativa correta. É um processo exotérmico? É. Libera 286 kJ por mol de oxigênio? Não. 1 mol de oxigênio aqui, que é uma moléculazinha, está liberando 572. Exotérmica libera 572 kJ por mol de água produzida? Não. Cadê aqui? Exotérmico liberando 572 por 2 mols de água produzida. Aqui, ó. 2 mols, 2 moléculas, 2 mols, 2 quantidades de matéria, está liberando essa quantidade aqui, tá certo? Então, observe que além de eu saber processos endotérmicos e exotérmicos, que é o estudo da termoquímica, eu tenho que ter noção, gente, lá de cálculos estequiométricos. É por isso que muitas vezes vocês questionam. Ah, professor, eu li no material, eu entendi o que é termoquímica, é muito fácil. Quando eu vou para as questões, eu me atrapalho. Por quê? Porque as questões, elas envolvem conhecimentos aprendidos lá no primeiro ano, certo? Às vezes o autor que fez o material, fez o livro, ele subentende que o aluno sabe, tá certo? Estou apagando aqui o esquema. Resposta correta, letra B de bola. Gabaritamos, vamos para a próxima questão, certo? Questão de número 6. Olha, essa aqui é uma questão clássica. Vou até botar aqui, ó. Gente, 100% Enem. Isso quer dizer que todo ano vem uma questãozinha aqui dessa. Olha, botei foi Enem. 100% Enem. O que é que significa isso? Que essa questãozinha aqui, gente, ela vem no Enem. Não desse jeito aqui, mas utilizando essa fórmula aqui. Gente, isso aqui é o tipo de questão que o Enem integra 3 conteúdos. Integra química, integra física, integra biologia. Como? Porque ele vai trabalhar com a quantidade de calor, ou de energia, desculpe, de capacidade calorífica que uma substância tem. Esse aqui é a quantidade de calor liberada absorvida por uma substância, um sistema, no caso se fosse trabalhar com física, certo? No caso de biologia, de um alimento, no caso de química, de uma reação química. Mas a fórmula é a mesma. É igual a massa vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura. Observe aqui a questão. Ó. Qual a temperatura final de um sistema inicialmente a 30 graus Celsius, onde foi adicionado 200 gramas de soda cáustica, com liberação de 8.000 quilocalorias de energia? Vamos só ver isso aqui, gente. Vou apagar aqui e vou passar para o slide. Observem aqui, gente. O sistema está inicialmente a 30 graus Celsius. Outra coisa, lembrem, todas as questões que a gente trabalha com temperatura, via de regra, a gente tem que transformar para kelvins. Como é que a gente faz a transformação, professor? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Isso é a fórmula que trabalha via de regra, tá certo? Só que aqui no caso, gente, é uma fórmula de domínio comum, é uma fórmula apenas subjetiva. Então, nesse caso aqui, a gente pode deixar a temperatura em graus Celsius. Mas se você fizesse com Kelvin também, não teria problema. No final, você faria a conversão, daria no mesmo, tá certo? Mas só chamando atenção para isso. Então, você tem 200 gramas de soda cáustica, que é a substância, e essa substância, ao sofrer processo de dissolução em água, libera 8.000 quilocalorias. A capacidade calorífica da água é de 1 caloria por grama por grau Celsius, tá certo? Então, cada grama de água
tem 1 quilocalorias de energia, certo? Então, nesse caso aqui, vamos fazer o cálculo. O que ele está querendo? A temperatura final. Observem aí, gente, ó. Coloquei aqui na fórmula, quantidade de calor liberada 8.000 quilocalorias, não se precisa se preocupar com o sinal, não precisa botar menos 8.000, é igual a 200 gramas vezes uma vez, aí ó, temperatura final menos a inicial. Como assim, professor? Esse delta, ele sempre indica uma situação final menos uma situação inicial. No caso aí é delta teta, delta de temperatura, certo? Temperatura final menos a inicial. Então, vai ficar assim, observe aí, vai ficar 200 vezes a temperatura final é igual a 600, mas como assim, professor? Observem, gente, que 200 vezes 1 é 200. Então, eu tenho que eliminar esse parênteses aqui. Então, 200 vezes temperatura final vai ficar 200 vezes a temperatura final. E aí, menos 200 vezes 30, que vai dar 6.000. Observe que isso aqui é uma equação matemática. Como é que a gente resolve a equação matemática? Joga as incógnitas para o primeiro membro e os números inteiros para o segundo membro. É assim que a gente faz, tá ok? Então, vou só apagar aqui para a gente continuar. Olha, temperatura final, 14.000 quilocalorias dividido por 50. Temperatura final, 70 graus Celsius. Gente, a gente vai encontrar uma situaçãozinha aqui. Deixa eu só apagar bem aqui, peraí. Deixa eu só apagar isso aqui de novo. Observem bem aqui na questão que ele quer a temperatura. O mais próximo aí de 70 é a letra D, certo? É o mais próximo. Muitas questões, se fosse uma questão do Enem essa aqui, estaria errado. Porque ele perguntou qual a temperatura final. Então ele perguntou. Se ele perguntasse qual a temperatura aproximada do sistema final, seria a letra D. Mas como a gente está gabaritando, vamos gabaritar a letra D para a gente não ter problema. Dê pausa no vídeo, copie os cálculos, interprete a fórmula e passe para frente. Não esqueçam, isso aqui é uma questão clássica, 100% Enem, ok, jovens? Copiaram, estou apagando, então vamos dar prosseguimento aqui, ó. Beleza. Pronto. Encerramos as questões. Espero que tenha ajudado vocês. Hoje é feriado em Teresina, certo? Porque o feriado foi antecipado. Mas isso não impede que a gente estude. Gente, foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Encerrando a transmissão.